Bom dia! Bom dia, bom dia, graça e paz. Quero saudar os amados irmãos da Igreja Batista de Tondela e tenho que admitir que estou louco, estou muito ansioso para que tudo isso passe, para que possamos nos encontrar na casa de Deus, mas enfim, em tudo dai graças e somos gratos a Deus porque temos pelo menos este veículo de comunicação. Que o Senhor esteja abençoando você, meu irmão, onde quer que você esteja, que o Senhor te guarde, te proteja, te abençoe. E nós queremos convidar você que está neste momento em contato conosco para nos acompanhar em nosso culto. Nós estamos em culto, nosso propósito é louvarmos a Deus, para que o Senhor nos abençoe, nos conduza em tudo que vamos fazer. E o propósito também acima de tudo, pregarmos a palavra de Deus, para que a palavra chegue ao seu coração, que ela possa ser muito especial na sua vida. E você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, que possa tê-lo, que você possa prestar bem atenção na mensagem que nós estaremos proclamando nesta manhã. Quero desde já agradecer a você que está aí nos assistindo, que Deus o abençoe, a graça e a paz de Jesus sejam com você, com a sua família. É muito bom podermos juntos louvar ao Senhor, cultuar ao Senhor, meditarmos na sua palavra. Para iniciarmos o nosso culto, eu quero ler uma passagem que ela vai estar muito bem relacionada com a mensagem que iremos proferir nesta manhã. É a passagem que se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 2, quando ele diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Lemos a palavra de Deus, nós vamos orar, depois o pastor Zé Carlos vai cantar as duas primeiras estrofes do hino 192 do cantor cristão. É o hinário que os batistas usamos para louvar ao Senhor. Então, nós vamos falar com Deus em primeiro lugar e depois vamos louvar ao Senhor com esse cântico. Deus querido, queremos te agradecer mais uma vez a noite de descanso que nos deste, por mais um dia também que acrescentas ao nosso viver nesta terra, pelo alimento que não nos faltou, o pão de cada dia, Senhor, que o Senhor tem sempre nos proporcionado, e queremos te agradecer muito especialmente por este momento em que podemos falar contigo, lemos a tua palavra, estamos aqui, Senhor, com o propósito de te louvar, de te adorar, de te cultuar, na plena consciência de que só o Senhor é merecedor da nossa adoração. Louvado seja o teu nome por isso. E agora te pedimos, ó Deus, a tua bênção para os nossos queridos irmãos da Igreja Batista de Tondela. Visita a cada um dos teus filhos, onde quer que se encontrem, aos desanimados na fé, que o Senhor esteja reanimando, ó Pai, aqueles que estão enfermos, passando por algum tipo de dificuldade, que o Senhor possa assistir neste momento, ó Pai. Abençoa todos os que estão agora ao alcance desta transmissão, Senhor, pela internet. Abençoa cada família, guarda com o teu poder, que a tua palavra, Senhor, possa alcançar o propósito para o qual ela estará sendo anunciada. E continua conosco, Senhor, nos abençoa, nos guarda do mal e recebe, ó Deus, a nossa gratidão e fala ao nosso coração. É o que nós te pedimos e assim fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. O hino 192, ele tem um título extremamente importante. Ele diz assim, é só por Jesus. E é mesmo, é só por Jesus.
E ele diz assim, né, na sua melodia e na sua letra, eu vou cantar agora as duas primeiras estrofes. E ao final da mensagem, nós cantaremos então as duas últimas. Diz assim: Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos, dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente, só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Aleluia, glória a Deus, né? É só por Jesus mesmo, só por Jesus, porque Ele é o único Salvador. Ele é o único que pagou na cruz do Calvário o preço dos nossos pecados. Então, não pode ser diferente, nós não podemos pensar em outro Salvador, né? O apóstolo Pedro, quando pregava diante das autoridades, ele, lá no capítulo 4 do livro de Atos, ele disse assim: e não há salvação em nenhum outro. Exatamente, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, só Jesus salva, só Ele é o Salvador, só por Jesus. Então, o poeta, né, que escreveu a letra aqui do hino 192, iluminado, né, pelo Espírito Santo e baseado na palavra de Deus, ele coloca muito bem, é só por Jesus mesmo. Amém? E louvado seja Deus por isso, né? Nós queremos então, neste momento, ler a palavra de Deus que servirá de base para a mensagem que estaremos pregando nesta oportunidade, e a passagem se encontra neste mesmo livro de Atos, no capítulo 10, né? Capítulo 10 do livro de Atos, nós leremos de 1 a 8. E eu peço a você que esteja com a sua Bíblia aí acompanhando, tá? É muito importante. E mais ainda, depois, né? Depois eu convido você a ler todo o capítulo 10 e também o capítulo 11 até o verso 18. Depois, né? Depois de terminar, você faça uma leitura para você tomar um pé assim da situação, até porque nós estaremos realmente pregando em cima disto, mas é bom que você leia todo o texto sagrado, né? Nós leremos apenas 8 versículos, mas ele é muito mais, né? O capítulo 10, também o capítulo 11, que vai até o verso 18. Então, eu convido você, após fazer essa leitura, para você se inteirar de maneira completa de toda esta situação que nós iremos falar sobre ela neste momento, tá? O tema da nossa mensagem é o seguinte: é religioso, mas perdido. Preste atenção, olha que situação. Uma pessoa religiosa, muito religiosa, mas perdida. Esse é o tema da nossa mensagem. Então nós vamos ler a palavra de Deus, que servirá de base para o desenvolvimento desse tema. Diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo, né, de maneira continuada, orava a Deus. Esse homem
observou claramente durante uma visão, cerca da hora nona, o que corresponde a 3 horas da tarde, do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. E logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos falar com Deus mais uma vez? Senhor, acabamos de ler a tua palavra, a qual servirá de base para a nossa reflexão, para a nossa mensagem, e mais uma vez te pedimos a tua bênção sobre nós, porque nós dependemos de ti, Senhor. Queremos transmitir a tua palavra com clareza, para que ela possa ser compreensível a todos aqueles que neste momento estiverem nos acompanhando, Senhor. Abençoa-nos, pois, nós te rogamos estas bênçãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, eu vou fazer uma pergunta para você. Para que serve uma religião? Não, eu digo isso porque às vezes a gente ouve, pessoas dizerem assim: é muito bom que a gente tenha uma religião. É, legal, é muito bom que a gente tenha uma religião. Mas para que ela serve? Qual é o propósito de uma religião? É uma coisa curiosa, A gente estudando a palavra, a gente vai tomando conhecimento de algumas coisas interessantes, e não deixa de ser curioso o fato de que a palavra grega treskeia, que é traduzida para o português dentro do Novo Testamento como religião, apareça apenas por 4 vezes, só 4 vezes, presta atenção. Aparece a palavra treskeia, que é uma palavra grega, cuja tradução para as nossas Bíblias é religião. Então é curioso que um livro religioso como a Bíblia só mencione por 4 vezes a palavra religião. E mesmo assim, aparece a palavra religião na sua forma nominal, substantiva, e uma vez na sua forma adjetiva, religioso. E mesmo assim, nas 4 vezes que aparece a palavra treskeia, ela aparece 2 vezes em sentido negativo, referindo-se à falsa religião. E nas outras 2 vezes aparece em sentido positivo. Isso é curioso, não é? Um livro como a Bíblia falar de religião apenas 4 vezes, Essa palavra é mencionada e mesmo assim sem entrar em maiores detalhes. Agora, uma coisa que nós não podemos negar é que a religiosidade é um sentimento natural no ser humano, encontrado em todos os tempos e em todos os lugares, E a religiosidade, ela, na verdade, é uma manifestação da busca pelo sagrado, pelo espiritual, independente de se estar ou não ligado a um sistema religioso qualquer. Então isso é inegável, O homem é religioso, as religiões são uma realidade, a prova de que o homem é um ser religioso é só nós observarmos o número enorme de religiões que nós temos hoje no mundo, religiões com bilhões de seguidores, como é o caso do próprio islamismo, que já passa de 1 bilhão de seguidores, quase 2. O cristianismo mesmo, com todas as suas ramificações, passa da casa dos 2 bilhões e por aí afora. Então, não tem como negar, Mas voltemos à pergunta inicial. Para que serve uma religião, afinal de contas? Eu penso, que a religião
ela existe para resolver os problemas inerentes à espiritualidade humana. Penso também que uma religião, qualquer que seja, deverá ter como proposta básica responder às mais profundas indagações espirituais do ser humano. E qual seria a maior indagação espiritual do ser humano? Eu penso, eu diria até com toda certeza, que é aquela que está relacionada à vida após a morte. Isto é, o destino da nossa alma após a nossa partida deste mundo terreno. O que vai acontecer comigo? Morreu, acabou ou não? Se não acabou, o que vai ser depois? O que vai acontecer comigo depois? O ser humano tem uma alma, essa alma é imortal, mas e aí? Quando eu fechar os olhos para esta vida, o que vai acontecer comigo? Então, se uma religião não responde satisfatoriamente a essas indagações, sinceramente, eu penso que essa religião, tenha ela o nome que tiver, tenha ela o tempo que tiver, ela será inútil, ela será vã, ela não terá sentido. Porque se ela não puder responder satisfatoriamente a esta grande pergunta do que vem depois, desta vida, qual é o propósito? Qual é o sentido dela? Eu conheço, queridos, conheço mesmo muitas pessoas religiosas, fiéis à sua religião e que estão completamente inseguras quanto ao destino eterno das suas almas. Não têm certeza de absolutamente nada, muito pelo contrário, até demonstram um certo pavor diante da possibilidade da morte chegar. E ela vai chegar, a todos nós. Ninguém vai escapar, ninguém escapa dessa realidade. A morte é tão certa quanto o nascimento. Se eu nasci, já nasci para morrer. A verdade é essa, Se eu nasci, já nasci para morrer. Então não tenho como escapar dessa realidade. Eu costumo dizer que em algum momento nós vamos perder alguém, alguém querido, alguém da nossa família, e alguém vai nos perder também, porque vai chegar a hora em que alguém vai nos perder. Porque todos nós vamos ter que passar por isso. Então, eu queria dizer para você que essa era a realidade do personagem do texto que nós acabamos de ler no livro de Atos. Um homem que, apesar de muito religioso, estava perdido. E nós gostaríamos, então, junto com você, de conhecer um pouco mais a respeito desse personagem e que lições podemos extrair dentro do tema que estamos aqui a abordar. E, para tanto, é necessário, em primeiro lugar, que nós tracemos o perfil religioso deste personagem. Se você observa aí na sua Bíblia, se você está acompanhando, o versículo 1 do capítulo 10, logo que iniciamos a nossa leitura, ele nos informa que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Tratava-se, portanto, de um militar romano que tinha sua base militar em Cesareia, na Palestina, região que estava sob o domínio do Império Romano naquela altura. Então, Cornélio era uma espécie de prosélito, isto é, alguém que, deixando o paganismo romano, veio a converter-se ao judaísmo, passando então a conhecer as escrituras hebraicas do Antigo Testamento, bem como o Deus Yahvé, ou Jeová, o Criador dos céus e da terra. Dessa forma, você observa agora no verso 2, ele nos informa que Cornélio era um homem piedoso e temente a Deus. Então, observe, ele já não era ligado aos deuses, da mitologia romana, do paganismo romano. Não, ele agora era um homem que voltava a sua atenção para o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus Yahvé. Então, ele era um homem piedoso e temente a Deus.
Era também, ao que tudo indica, um exemplar chefe de família, pois ele tinha a sua casa dentro dos seus padrões. Também verificamos que a religiosidade de Cornélio não era apenas um conjunto de crenças teóricas. Ao contrário, a sua religiosidade era intensa e prática. Veja aí o que diz o verso 2. Ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então nós temos aqui dois aspectos muito interessantes da religiosidade deste homem. Ele tinha uma vida de contínua oração, né? Orava continuamente a Deus e parece que era extremamente generoso, né, nas esmolas que dava ao povo. Certamente ele tinha uma condição bem privilegiada e ele então generosamente dava esmolas, fazia muitas esmolas ao povo. Meus irmãos, eu devo admitir que Cornélio era o tipo de religioso que não é tão comum de se encontrar por aí. Eu penso que não é tão simples de encontrar, até mesmo dentro das nossas igrejas e por aí afora, alguém que consiga ter um perfil tão interessante no aspecto religioso como era o caso de Cornélio. Mas veja, não é só eu que acho isso, não. A sua religiosidade era tão autêntica, as suas orações eram tão sinceras e as suas esmolas eram tão generosas que Deus tomou uma iniciativa extraordinária. Os versos 3 e 4 nos revelam que um anjo foi enviado a Cornélio com a seguinte mensagem: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória de Deus. Olha que coisa, né? Que coisa interessante isso. Saber que a vida espiritual daquele homem, né? Quer dizer, ele mantinha uma comunhão com Deus, procurava, né, orar a Deus e também fazia esmolas aos pobres, aos necessitados. Aquilo tudo estava sendo registrado na memória de Deus, né? Foi o que o anjo falou. Então, até aqui, nós procuramos traçar o perfil religioso de Cornélio, admitindo mais uma vez que estamos diante de um religioso para ninguém botar defeito. Não era apenas um tipo que dizia acreditar em Deus e que ia à igreja de vez em quando. Não, não, não. Não era um religioso qualquer. E eu quero crer sinceramente que há muitos Cornélios pelo mundo afora, que praticam a sua religião com toda a sinceridade, com toda a honestidade, realmente desejosos de agradar a Deus. Muito bom. E aí? Isso é tudo? Aí vem a segunda questão que eu quero abordar com você que está aqui nos acompanhando. E o que a gente vai observar é que, apesar de toda a sua religiosidade, Cornélio estava perdido. Olha só que coisa, né? Eu quero que você entenda que o anjo não foi enviado a Cornélio apenas para lhe fazer elogios ou exaltar a sua religiosidade e as suas boas obras. Não, não. Havia algo muito maior. Quando esse anjo é mandado por Deus ao encontro de Cornélio, não foi apenas para fazer elogios. Ô, Cornélio, você é gente boa, Cornélio, bacana, né? Você está sempre orando, você dá esmolas. Não, era algo muito mais importante. Cornélio, então, deveria enviar mensageiros até a cidade de Jope, uma cidade que ficava mais ao sul da Palestina, para ir ao encontro de Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, que se encontrava naquele momento naquela cidade à beira-mar, para que então Pedro fosse à casa de Cornélio, né? E aí é importante observar que Cornélio não conhecia Pedro e Pedro não conhecia Cornélio. Não eram pessoas que em algum momento haviam se conhecido. Não, ninguém conhecia ninguém. Aquilo tudo foi articulado pelo
pelo próprio Deus, né? Foi Deus que articulou, que fez com que essas coisas acontecessem, com que esse encontro acontecesse. Foi o próprio Deus quem articulou. Agora, por que Pedro deveria ir na casa de Cornélio? Eram 2 dias de viagem, só para você ter uma ideia. De carro, obviamente, hoje em dia é rapidinho, mas naquele tempo, indo, né, ou a pé ou a cavalo, não sei qual tipo de veículo que eles usaram, né, se usaram alguma carruagem ou foram a pé, eu sei que era 2 dias de viagem, andando a pé. Para quê? Por que Pedro teria que ir à casa de Cornélio? A resposta a essa pergunta está explícita lá no capítulo 11. Lá no capítulo 11, nos versos 13 a 14. Por isso que eu pedi para depois você ler também o capítulo 11, porque lá você vai encontrar o apóstolo Pedro se explicando diante dos seus colegas apóstolos a razão pela qual tinha entrado na casa de um pagão, né? E aí é importante você entender o contexto de que os judeus, né, eles evitavam contato com os pagãos para não se contaminarem, né? Porque quando havia contato com um pagão, com estrangeiros, a ideia é que eles ficavam contaminados. Então, isso era algo reprovável. Então, depois Pedro teve que se explicar. E lá, então, no capítulo 11, nos versos 13 e 14, Pedro, dando as suas explicações aos seus colegas apóstolos, ele diz assim: e ele, referindo-se a Cornélio, nos contou, quer dizer, contou a Pedro, como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Olha, eu vou repetir essa última parte. O qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Ora, querido, só precisa de salvação quem está perdido. Perdido. O propósito de Pedro, né? Deus fez toda essa articulação, por isso que você deverá ler, né? Porque o que depois aconteceu, como é que Deus preparou o coração de Pedro para que Pedro pudesse ir à casa de Cornélio? É muito interessante a visão que Pedro teve. Agora, tudo isso, todo esse arranjo que foi feito por Deus, toda essa articulação, né? O anjo aparece a Cornélio, Cornélio manda mensageiros que levam 2 dias de viagem até Jope, Pedro vem à sua casa. Tudo isso por quê? Porque seria Pedro que diria a Cornélio palavras de salvação. Palavras de salvação porque Cornélio estava perdido. Estava perdido. Essa é a questão maior. A religiosidade e as boas obras não eram suficientes para salvar a alma de Cornélio. E por causa disso, nós vemos neste texto uma gloriosa manifestação da graça salvadora de Deus, providenciando os meios necessários para que Cornélio fosse salvo, pois que ele estava perdido, apesar de toda a sua religiosidade, apesar de toda a sua generosidade. Essa é a verdade. É triste pensar nisso, mas é a verdade. Cornélio, aí o texto, né, vai continuar aí nos informando, nós só lemos até uma parte, mas o texto seguindo à frente, nós vamos ver que Cornélio, obediente então à voz angelical, mandou mensageiros ao encontro de Pedro em Jope, e Pedro, já preparado pelo Espírito Santo, foi à casa de Cornélio. E lá chegando, o que Pedro fez? Pedro pregou o evangelho, né? Lá chegando, o apóstolo pregou as palavras de salvação,
O Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova de que Jesus, o Filho de Deus, foi até a cruz, onde pagou o preço dos nossos pecados e que ressuscitou dos mortos e foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E Pedro arremata dizendo que todos os que nele creem em Jesus, receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você vai encontrar esse sermão de Pedro entre os versículos 34 e 43 do mesmo capítulo 10, onde lemos. Tá? Então, mais à frente, quando Pedro chega na casa de Cornélio, você vai encontrar esse sermão de Pedro. Foi curto, não sei se na realidade teria sido mais, mas o que Lucas registrou no livro de Atos foi esse pedaço aí, que vai do 34, verso 34 até o 43. Então você vai ali ter uma noção da síntese do Evangelho. Né? Podemos dizer que a mensagem de Pedro a Cornélio, na casa de Cornélio, foi uma mensagem totalmente evangelística, cujo propósito era anunciar a pessoa bendita de Jesus, a sua obra redentora na cruz do Calvário, a sua morte vicária, a sua ressurreição e a expectativa da segunda vinda dele, quando ele virá para julgar os vivos e os mortos. Enfim, o Evangelho na sua totalidade. Para ser salvo, Cornélio precisava conhecer o Salvador único que é Jesus. Como lemos na nossa parte devocional, o apóstolo Pedro já dissera, lá no capítulo 4, no verso 12, que em nenhum outro há salvação, porque nenhum nome foi dado debaixo do céu entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus Cristo salva. Talvez você seja muito religioso e também até muito generoso, mas você já tem certeza da sua salvação? Se você partir hoje para a eternidade, você sabe para onde vai? Você já aceitou a Jesus Cristo como Salvador? Você já conhece Jesus como Salvador pessoal e como Senhor absoluto da sua vida? Você já teve esse encontro com Jesus Cristo? Os versos 44 a 48 do capítulo 10 do livro de Atos nos informam que Cornélio e toda a sua casa receberam em seus corações as palavras de salvação em Cristo Jesus. Creram no sacrifício redentor de Jesus, receberam o dom do Espírito Santo e foram batizados naquele mesmo dia. Sim, porque o batismo é para o que crê, né? O batismo é para o que crê. Para quem não crê, não faz sentido, né? Jesus foi muito claro lá no Evangelho de Marcos, né? Quando nos mandou pregar o Evangelho a toda a criatura, ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Então não faz sentido o batismo antes de que alguém possa crer. E foi o que aconteceu então com Cornélio, né? Ele creu, e não só ele, né? Aqui é uma informação de que todos da sua casa creram, né? Receberam a mensagem, a palavra de salvação que Pedro pregara, e naquele mesmo dia eles foram batizados, testemunhando, né, dessa maneira a sua fé em Jesus Cristo como Salvador. Então veja, de religioso perdido, agora um religioso salvo pelo Salvador Jesus. E você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando, e eu fico muito grato a você por isso, talvez você seja praticante sincero de alguma religião, talvez seja membro de uma igreja, de alguma denominação, mas que apesar disso ainda não tem certeza da sua salvação eterna. Como Cornélio, né? Como Cornélio. Era um religioso, e já vimos que era um religioso daqueles, né? Pedra 90, um religioso para ninguém botar defeito, mas a sua religiosidade, por mais sincera que fosse, a sua generosidade, por mais importante que fosse, não estamos aqui diminuindo a sua religiosidade
e nem a sua generosidade, absolutamente. Só que o que precisamos entender à luz da palavra de Deus é que esses ingredientes, eles não são a garantia de absolutamente nada no tocante à salvação eterna da nossa alma. Por quê? Porque é só Jesus que salva. Religião, seja ela qual for, até mesmo a cristã, ela não salva. Tire isso da sua cabeça. Isso é uma ilusão. Não, eu sou cristão. Tá, mas e daí? O fato de você ser um religioso, ter nascido numa família cristã, né, e até ter dado seus primeiros passos dentro de uma igreja cristã, não é a garantia de que alguém esteja salvo. O fato de você ser uma pessoa muito bondosa, muito generosa, não lhe garante a salvação. Porque a salvação é uma conquista não nossa. Não é os nossos, ela não é meritória, não é uma questão de eu fazer por onde para merecer em contrapartida a salvação. Não é isso. A salvação é um mérito exclusivo do Salvador que se chama Jesus. Agora, querido, você já sabe, como Cornélio ficou sabendo, que só Jesus Cristo salva. Religião não salva, boas obras não salvam, só quem salva o pecador perdido é o Salvador Jesus. Só Ele é capaz de responder às grandes indagações da alma, só Ele pode resolver o nosso problema espiritual, só Ele pode nos dar garantia de uma eterna salvação. Só Ele. Era disso que Cornélio precisava. Ele podia ficar o tempo todo da vida dele fazendo o que ele fazia, sendo religioso, fazendo esmolas, mas se ele não conhecesse a Jesus Cristo, ele estaria perdido. Ele estaria perdido. E essa tem sido a ilusão de muita gente, achando que pode fazer por onde, que pode fazer por se tornar merecedor da salvação. Absolutamente nada. Não mesmo. A palavra de Deus é muito clara. Todos pecaram. Cornélio, com toda a sua capa religiosa e com toda a bondade que ele praticava, ele era um pecador, como qualquer um de nós. Nem melhor, nem pior. Era um pecador. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, ele era um pecador, condenado à perdição. Condenado à perdição. Por isso ele precisava ouvir palavras mediante as quais ele pudesse ser salvo. Deus articulou toda uma situação para que ele ouvisse essa palavra de salvação. Como você, neste momento, está ouvindo também, né? Deus articulou, de alguma maneira, para que, através da internet, através deste veículo de comunicação, você agora, onde você se encontra, pudesse ouvir palavras de salvação. Ainda que de maneira diferente, mas o fato é que, do mesmo jeito que Deus fez para que Cornélio tomasse conhecimento das palavras de salvação, você também está tomando. Percebe? Você não está aí à toa. Por alguma razão muito especial, por um propósito de Deus, você está tendo a oportunidade de ouvir palavras de salvação. A oportunidade de tomar conhecimento que não é pela sua religiosidade, não é pelos seus méritos pessoais que você poderá alcançar a salvação eterna da sua alma. Isso só será possível através de uma aceitação genuína de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Quando você reconhecer que os seus pecados foram pregados lá naquela cruz, aonde Jesus tomou o seu lugar, o meu lugar, para que eu e você pudéssemos, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo amor infinito de Deus,
eu e você pudéssemos ter a vida eterna que Jesus oferece. A vida eterna é uma oferta, é uma dádiva que Jesus oferece a todo aquele que nele crê, não importa quem seja. Pode ser o mais santo dos homens, né? O mais religioso dos homens, ao mais vil pecador como aquele ladrão que estava pregado lá na cruz. Não importa, porque no final das contas é tudo igual. Aos olhos de Deus. Preste atenção. Aos olhos da sociedade humana, você é gente muito legal, como eu também. Bons cidadãos, pagamos nossos impostos, chefes de família, aquela coisa toda. Somos legaizinhos aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus. Eu quero que você entenda isso. É como Deus nos vê, a mim e a você. E o que Deus vê em mim e em você? Pecadores. Nós somos pecadores. Por isso é que precisamos de uma salvação e de um Salvador. Se não fôssemos pecadores, não precisávamos. Por isso é que Deus tomou uma providência. É interessante isso, né? É um outro terreno aqui para se explorar, né? Porque Deus tomou uma providência com relação a Cornélio. Mas Cornélio tinha que ouvir. E não só ouvir, ele tinha que crer, porque diante da mensagem da salvação apresentada pelo apóstolo Pedro, na casa dele, havia a possibilidade de ele rejeitar. Quantas pessoas ouvem o evangelho, a proclamação do evangelho, mas que mantêm o seu coração fechado? Porque ninguém é obrigado a crer. Você que está me ouvindo nesse momento, você não é obrigado a crer, não. Você só crê se quiser. Por isso que o céu, a salvação, é só para quem quer. Para quem não quer, não adianta. Né? Então, Cornélio e a sua casa, é o que a Bíblia informa, creram, receberam a mensagem da salvação proclamada pelo apóstolo Pedro. E naquele mesmo dia, eles foram então batizados em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito importante isso. Então, Cornélio era um homem religioso, mas que estava perdido. Mas agora, depois de ter aceitado a Cristo, ele passa a ser um religioso salvo. Salvo por Jesus, o único que tem as palavras da vida eterna. Os méritos da salvação do pecador pertencem somente a Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que você hoje possa ter um encontro todo especial com Jesus. De repente você é religioso, está acostumado nas suas práticas religiosas, mas você ainda não tem a certeza da sua salvação. Se Deus lhe chamar hoje, para onde você vai? Essa é uma pergunta importante, que precisa ser respondida com toda a sinceridade. Se hoje você for confrontado com a morte, para onde você vai? Qual será o seu destino? Onde você passará a eternidade? Lembra do salmista, lá no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O apóstolo Paulo disse assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Que coisa, né? Você já tem essa certeza? Você já conhece realmente a Jesus como Salvador? Eu vou orar nesse momento. Santo Deus e Pai, louvado seja o teu nome, pela tua palavra que foi apresentada nesta oportunidade tão especial. Obrigado porque, de alguma forma, o Senhor articulou toda esta situação para que pudéssemos, através da internet, pregar a tua santa e bendita palavra e que esta palavra esteja chegando a tantos corações, não só agora, mas depois, quando estiverem nos ouvindo, através da gravação. Senhor, que a tua palavra, poderosa como ela é, possa realmente mexer com os corações, incomodar os corações, que esta seja uma palavra realmente de salvação,
que os nossos amigos que ainda não têm uma certeza da sua salvação em Cristo possam ter esta certeza aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Ó Deus, que esta palavra tenha sido realmente uma palavra de salvação, uma palavra mediante a qual muitas e muitas pessoas possam ser salvas, para que de religiosos perdidos possam tornar-se religiosos salvos, salvos pela tua graça, salvos pela tua misericórdia, salvos pela tua bondade, salvos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Senhor, continua nos abençoando. Muito obrigado por esta rica oportunidade de pregarmos a tua palavra, que ela tenha sido transmitida com clareza, que ela tenha sido compreensível ao entendimento de todos aqueles que a ouviram, Senhor. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja na cidade de Tondela. Visita cada um dos nossos irmãos, ó Pai, neste momento tão difícil, tão estranho que estamos a viver, sem podermos estar juntos, sem podermos, como tua igreja, te cultuar, te louvar. Mas, ó Deus, que onde quer que cada um esteja debaixo do teu cuidado, da tua proteção, assim como também te peço em favor de todos aqueles que estão nos ouvindo ou ainda nos ouvirão. Senhor, abençoa cada um. Guarda de todo mal, guarda desta peste que está assolando o mundo, tem misericórdia deste mundo, tem misericórdia desta nação aqui em Portugal, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia deste mundo que agoniza neste momento os efeitos desastrosos desta pandemia. Senhor, que tudo isso possa passar o mais rápido possível, Senhor, e que a nossa vida, a vida do teu povo, possa voltar à normalidade. E que desta experiência que estamos vivendo possamos aprender grandes lições, que haja mais humildade, mais quebrantamento, ó Deus, mais dependência de Ti. Continua conosco, nos dá um dia na Tua presença, nos abençoa, pois nós te rogamos tudo isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Conforme eu falei, nós vamos cantar agora, e assim estaremos encerrando o nosso culto, o hino 192, agora as duas últimas estrofes, ok? E na terceira estrofe, temos aqui uma letra muito interessante, diz assim, preste atenção, nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Viu? Nossas obras são sem valor, não tem valor algum para o perdão para os nossos pecados, comprar. Porque o preço do perdão dos meus pecados, só quem pagou foi Jesus lá na cruz do Calvário, derramando o seu sangue. É por isso que João, lá na sua carta, vai dizer que o sangue de Jesus, aquele que ele derramou na cruz há 2000 anos, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Só aquele sangue. Não é ritual, seja ele qual for, né? Que tem poder para nos purificar dos nossos pecados. Não, não. É só o sangue de Jesus. O sangue resultante do seu sacrifício, da sua morte horrorosa lá na cruz do Calvário. Então, nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Nós não pagamos, mas o Senhor Jesus pagou um alto preço. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada, só por Jesus
é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Fez-nos nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção. Salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Amém, amém, né? Fez-nos nosso Pai, Deus Jeová, filhos por adoção, salvos nele estamos, glória a Deus rendamos. Glória a Deus, glória a Deus. Meu querido irmão, meu querido amigo, muito obrigado por sua preciosíssima atenção. Que Deus abençoe você. E se a palavra de Deus, a mensagem transmitida, de alguma forma tocou no seu coração, falou ao seu coração, foi importante para você, eu quero que você seja nosso parceiro nesta obra de pregação do Evangelho, de fazer com que o Evangelho chegue ao maior número de pessoas possível. E para tanto é simples, é você compartilhar. Compartilhe nas suas redes, né? Divulgue esse trabalho. Essa gravação eu pretendo também colocá-la no YouTube. Então, enfim, você tem várias maneiras. Então, não deixe de compartilhar. Isso é de extrema importância porque você vai estar repercutindo cada vez mais a mensagem que você pôde ter a oportunidade de ouvir. Você que ainda não recebeu a Jesus Cristo como Salvador, receba-o. Pense seriamente nisso. Pense na experiência de Cornélio. Analise o que... Leia. Né? Eu convido você, se você tem um exemplar da Bíblia, abra aí o capítulo 10 e o capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos, fica logo depois dos 4 evangelhos, né? No Novo Testamento. Então, lê toda essa história, ouça novamente a mensagem e procure ver onde você se enquadra nisso. Será que você está vivendo essa situação? Você tem sido tão religioso, você tem sido tão generoso, mas e a sua salvação? Você já tem certeza dela? Então, pense nisso, ore a Deus nesse sentido, fale com Deus, abra o seu coração. Né? Oração não é ter uma série de palavras decoradas, não, é falar aquilo que o coração manda diante de Deus. Deus conhece o nosso coração, Ele sabe todas as coisas. Não se esqueça, quarta-feira, às 8 horas da noite, 5 horas da tarde no Brasil, para você que nos acompanha do Brasil, nós estaremos de volta, se Deus permitir, para mais uma vez transmitirmos a palavra de Deus. Quero desejar a você um ótimo domingo, uma ótima semana aí pela frente, que Deus possa abençoar você, que Deus guarde você de todo mal. Continue orando por nós, ore, precisamos muito das suas orações e que o Senhor a todos abençoe. Forte abraço.